Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bora lá, pessoal? Continuando então, anomalias da visão, pessoal. Na nossa aula anterior eu falei sobre miopia e agora a gente vai falar sobre hipermetropia, gente. A hipermetropia, então, é o contrário da miopia, gente. Se o míope tem o olho elongado, nós dizemos então que o hipermétrope tem o olho achatado, pessoal. Um olho, basicamente, que nós podemos dizer, né? Parece um grão de feijão em pé, né? É um olho aqui achatado. Achatado. De tal modo, pessoal, que os raios de luz se cruzam depois da retina. Olha a situação dos raios de luz aqui, gente. Ele tem aqui pouca convergência. O raio de luz vai se cruzar lá, ó, atrás da retina. Então, os raios de luz se cruzam atrás da retina. A pessoa hipermétrope tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Normalmente aquela pessoa que pega algo para ler, pessoal, e coloca aqui o óculos, ponta do óculos no nariz, assim, ó, e leva mais distante. A lente corretora, lógico, é o contrário da pessoa que tem miopia. A lente corretora é uma lente convergente. Por que uma lente convergente? Porque o olho da pessoa convergente, o olho da pessoa com hipermetropia tem um excesso de divergência. Para corrigir isso, a gente coloca uma lente convergente. Mas como calcular a dioptria, pessoal? Entre aspas, o grau de uma pessoa que tem hipermetropia. A fórmula de divergência, pessoal, é essa daqui, só que agora permanece com sinal positivo. Porque a distância focal de uma lente convergente é uma distância focal positiva. Nesse caso, a gente pode citar assim. Vamos ver se está gravando tudo beleza aqui. Beleza. A gente pode dizer que a vergência de uma pessoa com hipermetropia, pessoal, é 1 sobre o ponto próximo. E qual é o valor do ponto próximo, pessoal? 25 centímetros. Ou seja, 0,25 metros. Porque lembra, pessoal, que a vergência para que saia em dioptria sempre tem que estar o foco em metro. Então é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo, que é onde a pessoa tem dificuldade de visualizar, linha. Cuidado, hein, pessoal? Esse ponto próximo é o ponto mais próximo que ele consegue visualizar, não 25 centímetros. Então, repara que uma pessoa que tem hipermetropia, ele não traz aqui, normalmente a 1 palmo dos olhos, pessoal. Ele leva mais distante, a 30 centímetros, 40 centímetros, 50 e vai levando. Dependendo do grau de hipermetropia, é essa distância. Esse valor sempre dá menor que essa divisão. E quanto que é 1 sobre 0,25, pessoal? É 4. Então, repara que 1 sobre 0,25 é 4. 4 menos 1 sobre o ponto próximo linha. O ponto próximo dessa pessoa com anomalia não é a 25 centímetros, é a 30 centímetros. Então você vem aqui e coloca 0,3 metros. O ponto de uma pessoa próximo não é a 30 centímetros nem a 25, que é o normal, é a 40 centímetros, pessoal. Então ele vem aqui e coloca 0,4. Essa é a expressão, então, pessoal, que dá a rigor o grau, né, a rigor, a dioptria de uma pessoa com hipermetropia. Essas são as duas fórmulas que nós do ensino médio nos utilizamos, pessoal, para ver a lente corretora que uma pessoa com anomalia utiliza, tá? Cuidado para não confundir, hein? Miopia era um menos, né? Menos 1 sobre o ponto remoto linha.
O ponto remoto linha onde a pessoa consegue visualizar, a partir da distância que ela consegue visualizar. E aqui é um ponto próximo linha, que é a distância que a pessoa a partir daí visualiza. Tá? O ponto próximo dela está a essa distância. Então, temos outras anomalias, mas que graças a Deus a gente aqui no ensino médio não faz conta. Quais outras, pessoal? A gente fala do astigmatismo. A rigor, pessoal, astigmatismo. A rigor, o astigmata é a única pessoa que usa um óculos com grau realmente. A lente que ser utilizada para a correção da pessoa que tem astigmatismo é a tal da lente cilíndrica. Vamos colocar aqui, ó, lente corretora. Lente corretora, lente cilíndrica. Lente cilíndrica. Mas qual é a dificuldade de uma pessoa com astigmatismo em visualizar? Nós já vimos que o míope tem dificuldade em enxergar objetos longe, no ponto remoto. O hipermétrope tem dificuldade de enxergar no ponto próximo. E o astigmata, pessoal? O astigmata tem dificuldade em visualizar retas concorrentes, retas que se cruzam. Ele se perde ali, pessoal, em cruzamento de retas, tá? Ele tem uma visão distorcida. A rigor, pessoal, isso se dá ao astigmata por uma má formação ou um defeito provocado na córnea. Então, um risco na córnea. Eu não havia dito para vocês que córnea é como se fosse um para-brisa do olho humano, pessoal? Se você risca o para-brisa a um certo grau do seu olho, quando a luz adentra para aquele risco, ela sai distorcida. Então ela vai cruzar esse raio de luz com outro raio de luz dentro dos seus olhos. Para isso, você tem que usar uma lente corretora naquele grau onde está o risco. Temos o nervo óptico, linha reta aqui, pessoal, e o risco pode ser desse lado. Então é um determinado grau do meu centro óptico, tá? Por isso que dizemos que a pessoa astigmata é a única pessoa que realmente usa uma lente corretora que possui grau, chamada lente cilíndrica. Outra anomalia que nós temos, o tal do estrabismo, pessoal. Estrabismo. O que popularmente a gente chama de vesgo, tá? A pessoa estrábica. Vou colocar aqui, ó. Popularmente o pessoal chama de vesgo, né? Gente, e qual é a lente corretora de uma pessoa que possui o estrabismo? É uma lente prismática, tá? Vamos escrever aqui, ó, lente corretora. A tal da lente prismática. Outra anomalia, pessoal, presbiopia. Presbiopia. Engasgando aqui. Presbiopia. Pessoal, isso aqui também é chamado de vista cansada. A pessoa que tem presbiopia, gente, ela tem dificuldade em fazer acomodação visual, né? A gente chama vista cansada, ela tem uma dificuldade do cristalino fazer essa movimentação, acomodação visual, para que os raios de luz cheguem na retina, lembra, gente? Então, ela tem que usar uma lente, dependendo da pessoa, bifocal. É uma lente bifocal, é uma lente convergente bifocal.
Você já deve ter percebido que uma pessoa estrábica, pessoas às vezes, pessoal mais idosas, ela tem que encaixar, não é que nem a hipermetropia. A hipermetropia o cara pega e afasta o mais possível, né? O braço curto. Gente, hipermetropia também é chamada de braço curto, tá? Braço curto, coloquem isso aí também. A pessoa com hipermetropia, ela sempre afasta para visualizar. Já quem tem presbiopia, tem que tentar encaixar numa determinada posição o objeto ali, para que ela consiga visualizar com nitidez. Então a lente corretora é uma lente convergente bifocal. Lente convergente, lente corretora, lente convergente bifocal. Também chamada de bifocal. Pessoal, dentre essas são as mais cobradas aí para o vestibular, tá? Nós também temos o tal do daltônico, o daltonismo, né? Muito cuidado com o daltônico. Gente, a anomalia do daltônico está lá naquelas células que compõem a retina, nos cones. A maioria dos daltônicos enxergam, pessoal, não em preto e branco. Eles têm dificuldade em visualizar objetos na cor verde, vermelho e azul. O verde, o vermelho e o azul é onde tem mais dificuldade. Esse caso que daltônico só enxerga em preto e branco, pessoal, é um caso raríssimo de daltonismo. A maioria dos daltônicos tem problema em visualizar as cores primárias, tá? Cuidado. Também temos outras, então não existe lente corretora, a não ser essa que lançaram há pouco tempo, né, gente? Você já deve ter visto no Facebook, né, uma lente corretora, pessoal, vídeos, né, que mostram a pessoa que nunca visualizou cores e agora colocando uma lente, tá? Até agora isso não entrou no ensino médio para nós, tá? Então a gente não passa essa informação porque não é cobrado em vestibular. Qual lente que é aquela que a pessoa usa e consegue ver cor? Ainda não saiu para o ensino médio. Também temos outras anomalias, pessoal. Pressão nos olhos, pessoal. O olho tem uma grande pressão, tá? Nesse caso do olho ter uma pressão enorme, a rigor é uma alimentação diferente que você está fazendo. Me fugiu o nome da memória, me fugiu o nome agora, pessoal. Mas é uma anomalia que causada pela pressão interna no olho. Isso só com alimentação a gente cuida. Também não tem lente corretora, então a gente não vê essa parte na física, tá? Basicamente, pessoal, o que temos aqui, temos outras anomalias também, gente, na parte biológica, mas que a gente não usa porque não tem lente corretora. Então na física a gente não se utiliza disso. E isso o professor de biologia vai explicar melhor para vocês. A gente não fala elas aqui porque não tem lente corretora para a gente utilizar nesses casos, tá? Bem, fechando as anomalias cuja temos as lentes corretoras, nós vamos para outro instrumento óptico, pessoal. Qual instrumento óptico agora? Esse é aquele que nós rezamos para que não venha em nenhum concurso que você vá fazer, gente. O tal do microscópio composto. De vez em quando aparece também o telescópio, ou a luneta astronômica, né? Mas esse microscópio composto dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Então vamos colocar aqui instrumentos ópticos. Lembrei o nome, glaucoma, pessoal, né? Da biologia, o pessoal fala, glaucoma, é uma alta pressão no olho humano, tá? Instrumentos ópticos. Vamos lá, gente. Esse daqui, carinho máximo nele, tá? Colocar ele até aqui em vermelho.
Microscópio composto. Pessoal, hoje nós temos microscópios com a junção de muito mais que 5, 10, 12 lentes. A gente usa um monte de lente para aumentar, pessoal, o poder que nós temos em um microscópio. Nesse caso, quando nós associamos lentes, tá? Nós temos uma vergência equivalente. Então eu vou colocar aqui, ó, vergência equivalente. Você faz utilização de um monte de lente justaposta, uma do ladinho da outra, tá? Então, sendo assim, nós possuímos uma vergência equivalente. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Vergência equivalente. E essa vergência equivalente nada mais é, pessoal, do que a soma das vergências de todas as lentes que você está colocando justaposta. Então, se tem 3 lentes, para achar a vergência equivalente, soma a vergência das 3. Se tiver 4, 5, 6, pessoal, N vergências, vocês vão somar para achar a vergência equivalente. Em um microscópio composto, é 2 conjuntos de lentes. Ambas são convergentes. Nós temos a vergência, a junção de várias lentes aqui, pessoal, mais convergente. E essa lente é aquela que vai ficar próxima ao objeto, esse conjunto de lentes. Imagina que eu juntei 5 lentes para formar essa daqui, pessoal. Tá? Ó, lembra que seta para fora, convergente. Essa lente é chamada de objetiva, porque fica perto ao objeto. Ela possui o seu eixo principal e nós vamos fazer outra lente convergente aqui que vai ficar próxima aos olhos. Mas para não estragar o desenho, para que vocês façam de maneira tranquila aí, pessoal, eu vou começar fazendo os desenhos somente da objetiva. Lógico, ela tem os seus elementos, pessoal, o tal vértice, o foco objeto, e temos aqui o foco, o ponto antiprincipal, objeto. Onde deve ser posicionado um objeto para que dê uma imagem maior, para que você consiga visualizar no microscópio, pessoal. A gente faz o objeto entre o ponto antiprincipal objeto e o foco. Então, olha o objeto aqui, gente. Como sempre, eu vou fazer uma seta, tá? Uma seta não, uma velinha aqui. Esses desenhos têm que ser o mais perfect possível, gente. Vamos nessa? Lembra dos raios de luz aqui, pessoal? O primeiro raio de luz de uma lente convergente. Vou colocar aqui, ó, o foco dela, tentar ser o mais simétrico. E o ponto antiprincipal dela. Só que ambos desse lado, imagem, né? Então, olha aqui. Primeiro raio de luz, pessoal, era aquele que vinha paralelo, bate, converge para o foco. Converge passando pelo foco. O segundo raio notável era aquele que passava pelo vértice, lembra, gente? Pelo nosso centro óptico de uma lente, né? Então, tanto faz chamar de vértice ou centro óptico, que dá no mesmo tamanho aqui. Ó. Esse daqui tem que dar um trabalhinho para fazer sempre, viu, gente? Gente, o mais retinho possível. Olha só onde que dá a imagem. Depois do ponto antiprincipal. Esta é a primeira imagem, pessoal.
mas não é a que nós conseguimos visualizar no microscópio. Não é a que nós conseguimos visualizar no microscópio. No microscópio, nós também temos outro conjunto de lentes, pessoal. E a esse outro conjunto de lentes é a que nós chamamos de ocular. Ah, lógico, essa que está próxima aos olhos, gente. Ó, a ocular. Mas esse conjunto também deve ser convergente. Mas olha onde essa imagem tem que formar agora em relação a esse outro conjunto de lentes, que nós chamamos de ocular. Esta imagem, formada pela objetiva, deve estar entre o centro óptico, o vértice, né? E o foco, pessoal, eu vou fazer um foco aqui, ó, em azul agora, tá? O foco da ocular. Então, esse é o foco da ocular. E toda vez que o objeto agora, porque essa imagem se tornou um objeto para o ocular, essa imagem se tornou um objeto para a ocular. Mas esse objeto para a ocular tem que estar entre o foco e o centro óptico. E olha como é formada agora a imagem, pessoal. Lembra? Os raios de luz vêm paralelos, bate, converge para o foco da ocular. Olha o foco da ocular aqui. Bem, é por isso que eu falei para vocês, viu, gente? Nós rezamos para que não venha isso aqui, ó. Passa pelo foco. E o outro raio de luz? Joga-se no centro óptico, ele não sofre desvio. Ixi, gente, peraí. Os raios de luz não se interceptaram. Mas quem que se intercepta nesse caso, pessoal? Olha aqui. A imagem final vista por um observador no microscópio é essa imagem aqui, ó. É esta imagem aqui. Vou fazer uma linha nela, pessoal. A imagem final de um microscópio. Fazer uma linha nela. É assim, então, que funciona um microscópio composto. Nós temos o aumento produzido por ela. Vamos fazer o aumento da objetiva e o aumento da ocular, pessoal. Então, olha só. Esse daqui era o nosso objeto. Essa daqui, pessoal, é a imagem formada pela objetiva. Vou chamar de imagem 1. Mas ela se torna o quê, pessoal? O objeto para ocular. E depois nós temos a imagem final, que eu vou chamar de I2. O aumento aqui, pessoal, aumento produzido somente pela objetiva. Aumento da objetiva. O aumento da objetiva nada mais é do que I1 sobre O. Mas não se esqueçam que a imagem da objetiva é o objeto para ocular. Então vamos calcular o aumento agora da ocular. Aumento da ocular. O aumento da ocular, pessoal, é a imagem final dividida pelo objeto, que é I1. O objeto da ocular é a imagem 1. E como nós achamos o aumento total, pessoal? A gente multiplica isso daí. Aumento total.
é a multiplicação do aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Sendo assim, o aumento total é I1 sobre O vezes I2 sobre I1. E assim nós temos o aumento total, gente. Corta I1 por I1, ficamos somente com a imagem final dividido pela altura do objeto. Pessoal, encerramos essa nossa aula aqui, tá? Semana que vem, pessoal, eu tenho como objetivo fazer pelo menos 2 exercícios. Um envolvendo microscópio composto e o outro telescópio, tá? Ou luneta astronômica, que a gente vê na nossa próxima aula. Gente, uma ótima semana, fiquem com Deus e aquele abraço. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.